A paz, irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Marco Feliciano. Esse é o programa Tempo de Avivamento. Esse lindo mês de dezembro, mês das festas. E no mês de festa, o programa Tempo de Avivamento também tem um presente para vocês. Aqui ao meu lado, um dos maiores conferencistas evangélicos brasileiros, um dos maiores comunicadores da fé evangélica pentecostal do mundo, um grande homem de Deus, pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Salvador, Ministério de Madureira, escritor, acredito que canta também, eu vou perguntar para ele daqui a pouco, mas que ele escreve, tem mensagens lindas gravadas, professor de várias matérias de teologia, enfim, eu estou falando aqui de Abílio Santana. Pastor Abílio, bom dia. Bom dia, reverendo pastor Marcos Feliciano, bom dia, amados telespectadores, e bom dia, queridos internautas. Que bom ter o senhor aqui no nosso programa, e dessa feita um programa especial. Eu queria que nessa manhã linda o senhor me ajudasse a falar para eles o que é a vida de um itinerante. Então, pastor, por incrível que pareça, nós dois, temos uma história parecidíssima, como a gente diz na Bahia, uma coisa gêmeas, ou uma baça, que quer dizer gêmeos, para nós, numa linguagem baiana. Então, quando Deus quer, não tem explicação. Eu sou um matuto, interiorano, eu sou rurícola, vindo da zona rural, do recôncavo baiano, para ser preciso, da antiga Afonso Pena, hoje conhecida como Conceição de Almeida, uma cidadezinha ali do recôncavo que não passa de 4.000 habitantes ainda hoje. E meus pais, hoje, graças a Deus, meu pai é evangélico, eu tive a honra de batizá-lo. Eu assisti a fita. Eu assisti a fita. Minha mãe é dirigente de ciclo de oração, mas eu não sou de uma família tradicional dentro do mundo eclesiástico. Eu fui o primeiro a ser pescado pelo pescador da Galileia. Acho que empolga quem está do outro lado, pastor Abílio, porque as pessoas pensam que só quem tem apadrinhamento, ou quem nasceu em um berço evangélico, ou quem teve o privilégio de ter um pai como pastor é que podem chegar lá. Então, pela sua história, eu percebo que Jesus pode levantar quando Ele quer, como Ele quer e quem Ele quer, é isso? Até porque a própria Bíblia diz que Ele chegou para um certo homem, um líder espiritual, Ananias, e disse: aparta-me a Paulo e a Barnabé. E Ananias simplesmente foi questionar, falando dos defeitos de Paulo, e falando com Deus, está escrito, Senhor, eu tenho ouvido falar a respeito desse Paulo. E depois que ele demoliu Paulo com as informações que ele queria passar para o Todo-Poderoso, que já sabia de tudo, a resposta de Deus foi simples: tudo bem, ele é tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido, levante e vá consagrar, e acabou. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí assistindo o programa Tempo de Avivamento, hoje o pastor Abílio Santana nos dando aqui algumas receitas de como ter um ministério profícuo. Pastor Abílio, muitas lutas nesses anos? Diga-se de passagem que eu, para ser preciso, não sei como é que cheguei até aqui. Na realidade, eu não cheguei aonde aspiro, estou a caminho. Mas nesses 26 anos de permear com a cruz nas costas e andando no estreito caminho, lutas inauditas, lutas inauditas. Eu estou aqui por milagre. O senhor só sofreu, ou alguma dessas lutas lhe ajudou a criar uma espécie de antídoto contra os venenos que geralmente as lutas deixam na nossa vida? Houve alguma luta dessas que o senhor passou que lhe marcou, que provocou traumas, que lhe fez chorar muito? Algo que o senhor queira comentar conosco? Se é preciso, todas elas, eu tirei experiências, todas elas eu tirei experiência. E eu estava passando uma luta certa feita, que eu até achei que estava na hora de parar tudo, achei que eu estava equivocado, e foi aí que eu até cheguei a proferir palavras nos meus sermões, que virou até um adágio entre os evangélicos, e virou tipo expressões abilianas. Eu pregando, eu dizia: olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: crente é igual omelete, quanto mais bate, mais ele cresce. Então as lutas que vieram, elas vieram como empurrão, do tipo: eu estou te empurrando mais para frente, estou te levando mais para o alvo. Muito lindo. Pastor Abílio Santana, hoje, é o mesmo pastor Abílio Santana
de 26 anos atrás? Sou não. Olha, todo início é crucial, né? Todo início é crucial. Diria que toda caminhada é crucial, mas o início é muito mais. E o Abílio Santana de hoje, né? Que com certeza não será o Abílio Santana do amanhã, mas o Abílio de hoje não é o de ontem, não é o de 26 anos atrás. Eu fiz muita coisa que eu arrependo-me hoje. E por que não trazer para o mundo do plural? Eu fiz muitas coisas que jamais eu faria hoje, que arrependo-me. Então eu era extremamente, vou usar a expressão nordestinense, grosso, eu era ao extremo ignorante, até porque eu não tive bons mestres. Aliás, tive bons mestres. Eu era um péssimo aluno, aprendia mal, não queria conta com aprender. E por isso eu tive pouquíssimos amigos, fiz muitos inimigos, eu não tinha, assim, companheirismo, eu era tipo um repolho, né? Quem está fora não entra, só cresce para dentro. Então, eu sofri muito com isso. Então, de uns 4 anos para cá, já se ouve dizer, rapaz, Abílio mudou. Até por conta do meu próprio temperamento, eu sou sanguíneo. E Deus não muda o temperamento de ninguém. No máximo, Ele pede que você deixe Ele controlar o seu temperamento. Eu não tinha eu diria que essa sensibilidade. Então, hoje, digno pastor Marcos Feliciano e amados telespectadores e também, queridos internautas, o Abílio de hoje não é o Abílio de 26 anos atrás, e vos asseguro que não sou Abílio do amanhã. Amanhã, com certeza, estarei como um bom vinho. Cada dia que passa, melhor fica. Pastor Abílio, família. Eu louvo e magnifico o Todo-Poderoso eu tenho uma família. Deus me deu uma mulher. Hoje eu entendo o porquê que Deus não tirou Eva das costas de Adão, nem da cabeça, nem dos pés, mas do lado. Para estar lado a lado, ajudadora. Das costas, eu creio que para não montar nas costas de Adão. Dos pés, para não ser pisoteada. Da cabeça, eu creio que para não mandar. Mas do lado, para ser, como se diz numa linguagem bem nacional, mano a mano, para estar juntos, para ser ímpar. Então, família para mim é tudo. E eu magnifico a Deus pelos filhos maravilhosos que tem, pelo Misael, pelo meu Misraim, pela minha Áquila. A família é a base, é a família que me faz voltar para casa. A família que me faz pensar, repensar. Amigos? Eu tenho poucos, pouquíssimos, até porque quando você sai do anonimato, e aparece, aí vem muitos amigos. E hoje eu tenho eu diria que esse equilíbrio. Eu tenho a sensibilidade e o poder de perceber. Eu tenho os olhos para ver qualidades e defeitos. Então eu sou um homem de poucos amigos. Porque amigo, para mim, ele nada tem a ver com aproveitador. Para mim, amigo não é sanguessuga. Existem pessoas que são amigos, não do Abílio Santana, né? Mas são amigos, na realidade, do José Abílio Silva de Santana, que é diferente. Já o Abílio Santana é aquele que tem um apelido, que tem um nome, e muita gente se aproxima do Abílio Santana e não do José Abílio Silva de Santana, que sou eu, o homem, se aproxima da pessoa que ele pode usar como ponte para atingir os objetivos. Como é ser um mito, pastor? Fale para mim um pouco do peso do mito, o que ele traz de direitos, o que ele traz de deveres, o que ele traz de alegrias, o que ele traz de tristezas. Eu lhe digo que, primeiro, um matuto que trabalhou no Cabo da Enxada, que amansou burro brabo, que nasceu numa casinha de supapo, dependendo da região, seria casa de varas com barro, não tinha energia elétrica, era um candinheiro, né? Fiquei aí até os 18 anos, propriamente dito, né? E sai do anonimato, sai do mato, do lombo de um animal. Com quantos anos o senhor colocou o primeiro sapato? Para ser preciso, o meu primeiro sapato, olha, o meu sonho era ter um quichute. Meu Deus. E como painho não tinha possibilidade monetária, me deu uma conga do bico branco.
Azul marinho. Azul marinho. Me deu arrepio agora, irmãos. Pense num sapato que o anticristo vai usar na grande tribulação. É a conga. Aquilo dava um chulé. Chulé. E para ser preciso, o meu sonho virou um pesadelo, porque eu nunca tive possibilidade de ter um que chute. Nunca. Né? Então, mas sapato, para ser preciso, foi aos 16 anos, quando toda a família viajou, né, para Salvador, para visitar os parentes, e Painho comprou um sapato, e eu falei, Painho tá grande demais, e ele mandou botar papel no bico, e disse que ia dar uns 3 anos, e deu, meu irmão. Usou o meu sapato 3 anos. Deu papel no bico, ele disse que eu ia crescer. Eu só posso atribuir a um milagre. Milagre não tem explicação. Não tem explicação. Então, o que Deus fez na minha vida, não dá para explicar. E você chega em alguns lugares, ainda respondendo a indagação do senhor, você chega em alguns lugares e, de repente, as pessoas olham para você e dizem, eu te conheço, eu tenho um DVD teu, eu te assisti na televisão. Eu só posso dizer uma coisa para o senhor, não tem preço, não tem preço. Não tem preço. É muito gratificante. Eu só posso atribuir a um milagre. Como foi a sua chamada, pastor Abílio, para esse ministério, para um ministério específico da pregação da palavra pelos rincões do Brasil? Como é que isso aconteceu? O senhor se espelhou em alguém, uma porta se abriu, o senhor empurrou uma porta, Deus gritou seu nome, como é que foi? Porque as pessoas sempre pensam que existe um elemento divino na chamada do homem. Como foi a sua? Eu recebi uma chamada, ainda novo convertido, e aí Deus usou um vaso em profecia e disse, eu estou levantando 5 grandes pregadores na Bahia. Eu comecei a orar, Deus, levanta logo esses 5, mas eu não sabia que eu estava orando por mim, que um dos 5 era eu. E um belo dia, eu estou numa congregaçãozinha pequena, né, bem pequenininha, e Deus usou um vaso. Quando eu digo usou um vaso, na linguagem bem assembleana, pentecostal, Deus usou um pregador que estava pregando e disse, dessa congregação simples aqui, interiorana, isso no interior, Deus vai levantar um matuto que, numa linguagem bem simples, vai revolucionar o Brasil e vai influenciar muita gente. Eu acreditei que era eu. E aí, chamou à frente, um outro cidadão que estava do meu lado, achou que era ele, foi, mas eu tinha convicção que era comigo. Eu saí correndo, né, dei um tombo nele, ele caiu. Chegou primeiro. Mas deu um tombo literalmente. E foi assim que Deus me chamou. E daí comecei a pregar Salvador, Recôncavo, enfim, Deus começou a de fato me honrar. Foi assim. Perfeito. Segredo, pastor Abílio. Existe um segredo para se manter vivo, de pé? Meu amado pastor Marcos Feliciano, todo homem ele tem um segredo com Deus, todos, isso é indiscutível. Pessoas que olham e dizem, eu não entendo como é que isso aí aconteceu. E foi fulano que foi usado, é fulano que está prosperando, é fulano, não entende. Todo homem tem um segredo, isso é indiscutível. E eu me lembro que o rei Asa saiu a pelejar contra o exército do etíope Zerá. E Asa, quando chegou no vale de Zefatá, Asa olhou para os seus 300 mil e viu aquele mar de gente do exército inimigo, olhou para os seus subalternos e disse, o que eu fizer, os senhores vão de fazer. O que é que Asa fez? Jogou a espada no chão, caiu de joelhos e começou a pedir socorro. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que tem guerras, tem peleja, que não se vence num tribunal. Tem guerras, tem peleja, que você não vence com poder aquisitivo, e muito menos com força verbal. Tem guerra que a gente vence nos joelhos. Orando. Tem homens que têm segredos, e eu tenho um segredo com Deus. E se é segredo, é segredo.
que bom saber que existem segredos entre o homem e Deus ainda, pastor Abílio. Quero nesse momento convidar os nossos telespectadores para ouvir um pedaço da mensagem do pastor Abílio. Escute, aprenda e já já a gente volta. Ele só deixa de ser sumo sacerdote quando a morte chegar, a não ser que ele rasgue as suas vestes na frente do seu sucessor. E quando Caifás, na sua loucura, rasgou as vestes na frente de Jesus, ele estava inconscientemente dizendo: toma posse do sacerdócio. Jesus sai sem cajado, mas sai com o sacerdócio. Ele pega a cruz, que era o seu cajado, mas tinha que ter o nome. Prestes a morrer, o rei corre e manda colocar uma tabuleta no cajado de Jesus. Este é Jesus. Oh yes. Você vai entender. Acompanhe meu raciocínio. Um certo dia ele chegou diante do templo e deu um brado dizendo: eu vou destruir o templo e vou reedificar. João 12:19. E quando o templo foi inaugurado, Salomão, numa linguagem teofânica, Deus fania escondido, numa linguagem teofânica, Salomão deixou bem claro que o templo era o próprio Deus. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele sendo o templo, o sacerdócio na mão dele, ele repassou o sacerdócio. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Era ele, o templo, repassando o sacerdócio. Só vai entender quem estiver ligado. Isso é mistério puro, gente. Isso é mistério puro. Quem tem mente atrasadinha não pega não. Isso é muito mistério. Na morte dele, o véu do templo, o próprio Deus, rasgou as vestes. O que é que estava acontecendo ali no mundo espiritual? Um repasse de sacerdócio. 36 anos depois que o sacerdócio já tinha sido repassado, lá vem General Tito, lá vem Satanás. Vou acabar com quem, rapaz? O diabo acabou. Matou até o último sacerdote, matou. Mas ele não matou a nação sacerdotal. Ele matou a ex-nação sacerdotal. Porque a nação sacerdotal está viva. Está viva. Quando o diabo chegou, matou quem? A ex-nação sacerdotal. Porque o sacerdócio já tinha sido você não está ligado, O sacerdócio já tinha sido repassado. Olhe para mim para você entender a mensagem, por favor. Olhe para mim, por favor. O diabo levou cerca de 20 anos achando que a nação sacerdotal já era, por conta do silêncio. Cerca de 20 anos. Acabamos mesmo, né? Tem fogo? Tem não. Tem campa na Romana? Tem nada. Acabamos mesmo, né? Quem sabe o diabo lá no inferno e os demônios do lado dizendo: patrão, sim, demônio, o senhor é o Satanás mesmo, hein, patrão?
O senhor é ruim, não, o senhor não fica aí. O senhor acabou com a nação sacerdotal mesmo, hein, patrão? Rapaz, eu sou Satanás, rapaz. 20 anos de silêncio. Até que um dia Jeová disse, está na hora de envergonhar as trevas. João, sim, escreve aí. Escreve, João. Escreve aí, João. Mostra se a nação sacerdotal está viva ou está morta. Escreve, João. E João vai lá em Apocalipse capítulo 1. E escreve. Aleluia. Versículo 5. E versículo 6. João, escreve, João. O diabo está dizendo que a nação sacerdotal morreu. Vamos ver para quem que ele repassou quando rasgou o véu do templo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aí o diabo apelou. O diabo aí usou a própria lei. Contra a lei, quem é que vai dizer nada? Lei é lei, lei foi feita para ser cumprida. E a lei dizia, no inciso, vamos denominar de inciso 17 de Deuteronômio capítulo 6, tinha que ter no mínimo 2 testemunhos para virar a verdade. Pedro disse que é testemunho, quer? Então dá licença, deixa eu testemunhar, segundo de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Pedro disse, deixa eu testemunhar. Deixa que eu testemunho. Segundo de Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. O diabo pensou que a nação sacerdotal foi destruída no ano 70 pelo general Tito. Aí pensa o diabo que o fogo não mais está no altar. No mundo espiritual foi aceso no dia de Pentecoste. O fogo arderá continuamente no altar. Que eu oro, se lutarem contra mim, que eu oro, podem me caluniar. Tem troféu pra quem não desistiu. Fernando Filho, CD Troféu. Tem troféu na mão do meu Senhor, pra entregar pro vencedor, que é você. Seguir, que eu oro, se lutarem contra mim, que eu oro, podem me caluniar. Somente Deus pode fazer o seu amor o homem entender. Não somos feitos pra sofrer. Tem muito mais pra se buscar. Tesouro profundo tão fácil de achar. Somente Cristo pode te guiar. Banda Indie, mais um lançamento Grata Music.
contra mim, que eu oro, podem me caluniar. E quer saber de uma? Quer saber de uma? Assim diz o Deus de Abraão, assim diz o Deus de Isaac, assim diz o Deus de Jacó, assim como o pastor Abílio, assim diz o Senhor: receba o seu milagre em nome de Jesus. Nessa manhã, algum pastor nos assistindo e quiser levar essa trombeta de Deus para a sua igreja, eu, pastor Marco Feliciano, talvez seja suspeito, né? Porque acabei de receber o pastor Abílio no congresso da nossa igreja, a igreja foi alimentada e foi uma bênção aqui. Aí, meu pastor, leve o pastor Abílio para a sua igreja. Pastor Abílio, muito obrigado pela entrevista. Acho que é a primeira entrevista exclusiva que o senhor dá sobre a vida de Abílio Santana. Depois dessa, acredito que vão vir outras histórias por aí. Mas eu acredito também que tem alguém assistindo a gente agora que se emocionou com a sua história, se emocionou com a história do homem que veio do nada e alcançou a glória junto com o Senhor. Tem algum menino ali que talvez não tinha nenhum sapato para vestir, que parou na frente da TV agora e resolveu falar como o Senhor falou: Senhor, me levanta também nessa nação. E essas pessoas, acredito, gostariam que o pastor Abílio orasse por elas. Então, como não dá para ir lá, eu gostaria que nesse momento o senhor estendesse a mão para uma das câmeras. Nosso diretor está dizendo que é aquela câmera. E eu queria que o senhor orasse por esse pastor que está passando por um vento, por um vale, por esse menino que tem uma chamada divina e a chamada ainda não se concretizou, para que Deus possa levantar outros, porque nós dois, companheiros, estamos ficando muito velhos já. Eu já não estou aguentando mais, eu não sei você, mas meus passos estão... Eu estou com 37 anos, mas estou com um cara de 50, estou arrebentado de tanto viajar. Agora, como político ainda, o tempo está mais escasso e a obra não pode parar. Deus tem que levantar outras pessoas. Né? Dizer para você, digno, futuro grande pregador, persiste, persiste, persiste. E não desista não, querido. Não desista não. Não desista, porque eu pensei em desistir, mas eu persisti e estou a caminho. Estou prestes a dar os últimos passos do alvo que eu aspiro galgar. Tá? Eu vou orar por você, vou orar por todos vós outros, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Pai das luzes, Santo de Israel, majestade eterna, eu quero te implorar, quero te pedir por todos os amados telespectadores. Sim, Jesus. Eu quero te implorar, Santo Deus, que o Senhor vá até eles e em nome de Jesus o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um dos amados telespectadores e dos amados internautas. Pai, concretiza a vontade dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez, pastor Abílio Santana. Esse programa é sempre seu, está aberto aqui para o senhor falar o que for preciso e o Brasil ainda tem muita coisa boa para aprender do senhor. O programa Tempo de Avivamento vai ficando por aqui. Nunca se esqueça que avivamento é isso. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Estamos juntos até domingo que vem. Me dá poder divino e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder divino, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder divino, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder divino, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, faça sobre a virtude do Altíssimo. A UAC TV, em parceria com o Ministério Tempo de Avivamento, traz para você a oportunidade de produzir o seu videoclipe com a equipe do programa Tempo de Avivamento.
Condições especiais para exibição no programa Tempo de Avivamento. Divulgação no site do pastor Marco Feliciano. Ligue agora para o App TV 021 7895 0876.